Salve, salve, internauta! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pais de Cast. Eu sou o Breno. Eu sou o Bruno Manprim. E hoje o assunto é medo da criança ou medos na infância. Os medos. Seu filho tem muito medo? Tem, de escuro. Às vezes ele não gosta de dormir sozinho, não, por exemplo. E ele tem já 8 anos. Engraçado que tem meio que uma tabela, né? Para você... Porque mais importante de saber se a criança tem medo ou não é identificar o medo que ela tem e saber e como lidar com cada um. Como você lida com os medos das suas meninas? Cara, a principal arma que eu acredito contra o medo é o acolhimento. Você... Não adianta você... Desprezar exato. O medo da criança. Não é nada. Isso não existe. Homem do saco, porque tem gente que usa isso como chantagem, como castigo e tal. O homem do saco vai te pegar, o bicho papão. Ou pra se abster do assunto, né? Exato. Para ter paz, exato. Para ter paz. Ó, não tem portão ali, então eu preciso que ela fique pra cá. Ó, depois daquele portão, se o homem passar e te leva, ele vai te roubar. É bom você ter medo? Não, esse tipo de medo de forma alguma, porque você está criando um trauma na criança. Primeiro que você está mentindo, né? Que vai passar, que o homem do saco vai pegar, que um bicho vai pegar, que tem um monstro lá. Não, eu digo de uma maneira geral. Você acha que é bom a criança ter medo? Não, ela tem, é bom ela ter senso, noção de consequências, de piscina funda, se não está na idade dela, tem que tomar cuidado. Não é que o bicho papão vai pegar, que se ela cair na piscina ela não sabe nadar, ela vai se afogar. Não, é o medo da realidade. Medo da realidade, eu acho que, então por isso que tem idade. Muito, né? Porque ó, vamos lá, vamos trabalhar dentro de uma tabela de cada idade. Até 3 anos, isso não é uma regra, que fique bem claro que é uma referência. Mas você está falando de um medo de 3 anos, o meu filho tem 5 e ainda tem esse medo. Cara, existem variáveis, né? Mas é uma tabela referencial para a gente poder trabalhar o que mais ou menos está dentro, o que não está da idade do seu filho. Até 3 anos é mais comum medo de barulhos repentinos, luzes fortes, ambientes e pessoas estranhas, medo de escuro, pessoa fantasiada e medo de ficar sozinho. É comum você querer levar a criança no circo, por exemplo, com até 3 anos e ela paralisar. O palhaço para ela, até muito adulto ainda tem essa fobia de palhaço, mas o palhaço para a criança ainda é um negócio bizarro, para ela paralisa. Então não vou levar meu filho no circo? Não, se você já teve experiências com palhaço em festa, já mostrou na televisão um palhaço, qual que foi a reação? Como que é? A criança gosta muito? Normalmente não gosta. Tanto se não vem em buffet, em festa infantil, temas palhaço. É raro. Um patati patatá a gente encontra ainda. Mas depende muito da idade e obviamente depende muito da criança, porque o normal é que ela sinta medo. Barulho, escuro, a criança ainda precisa daquela segurança. Então, você acolher, entender, falar, não, eu entendo, eu também tinha. Minha filha pergunta muito, você também fazia isso na minha idade? Você fazia isso? Pode crer, eu sinto muito que eu acalmo meu filho quando eu compactuo com o medo dele em algum momento. Por exemplo, mas eu também já sentia, também sinto ou sentia isso. Eu acho que isso auxilia demais. Porque ela se identifica, ela se sente representada naquilo. Você também tinha medo? Nossa, eu tinha muito medo. Meu pai já passou por isso e está fortão. tá vivido. Então, acho que o mais importante é não menosprezar, não falar que isso não existe, deixa pra lá, esquece isso. É igual o caiu, né? Caiu, não, pulou. Não, pulou, caramba. Não tá doendo, não foi nada. Como não foi nada? Não foi você não sabe, né, cara? Mas a reação exacerbada de um tombo, por exemplo. Não, desespero. Aquelas coisas pegar, assim, né? Ai, meu Deus, isso aqui. Isso não é legal, cara. Eu já aprendi, assim, que não dá pra você reagir de uma maneira exacerbada quando a criança toma um tombo. O que acontece?
Então você fala, ai meu Deus, acho que você transfere, você deposita uma expectativa que a criança quer. Você está se conectando com aquela tragédia, para ela já é uma tragédia. E você se desesperando e ficando em pânico, cara, se numa turbulência de avião, se olhar para a aeromoça e ela estiver chorando, você tá fudido, cara. Você mantenha calma, o filho caiu, vai cair, a filha caiu, vai cair. Então se ela vir você... Mantenha calma, sorria e acontece, gente. Se você é uma reação tem pai e mãe que fica mais desesperado do que a criança, então calma, né? Porque quanto mais desespero você transfere para a criança ali, mais medo você é proporcionar. E mais ela vai querer suprir essa expectativa. E ela vai pensar, porra, então foi forte mesmo minha queda, é grave mesmo, minha mãe está desesperada, meu pai está desesperado, então foi grave. Isso é legal. De 3 a 5 anos, monstros, fantasmas, personagens do mal. Medo de animal, cachorro, medo de gato, medo de chuva, trovão, escuro e barulhos estranhos que permanecem. O escuro e barulhos estranhos e o trovão ela vai acompanhando a criança em várias fases. Mas é muito interessante você ver a característica do medo de personagens do mal e fantasma, monstro, porque ela começa a ver o desenho, começa a querer ter curiosidade de terror, de um desenho mais de vampiro. Tem criança que gosta, mas a criança que tem uma tendência a ter medo de personagens, ela começa já a se assustar com esse tipo de coisa, então, né? Não, posso falar uma coisa? Posso revelar uma coisa, assim, para vocês? Eu brinco muito de, por exemplo, de perseguição em casa. Eu como, sei lá, um gorila ensandecido, brincando com os meus filhos nos cômodos. E os cômodos acabam sendo trincheiras, embaixo da cama é uma trincheira, atrás da porta é outra, redes de proteção. Você acha isso bacana? Eu acho. Legal? Porque assim... Tá desmistificando. Claro. E acho que gasta um medo que é natural e recorrente na criança. Porque a criança chega à conclusão de que aquilo não existe. Né? É legal. Um trabalho lúdico. Isso. Eu sou um gorila ensandecido e eu me transformo num gorila ensandecido fazendo sons, grunhidos, gestos de um gorila. E eu acho que eu tenho um filho de 8 anos e eu tenho gêmeas de 2. E todos brincam muito bem. O de 8 adora, né? Ele já não é mais um bebezinho, uma criancinha. E elas entram na vibe e, cara, fogem gritando pelos cômodos da casa. Eu acho que essa é uma brincadeira super sadia. Eles correm, eles gritam, exacerbam as energias e, pra mim, como pai, eu amo. E, cara, é medo, né? Eu apago, de repente, no escuro e não rola um choro aqui, um choro acolá, porque eles estão... Não, é óbvio, tem que brincar disso, porque vai desmistificando. O que eu disse que não é bom a criança ter medo é de coisa inventada, de que ela vai ser roubada. Se você se jogar no chão no shopping, eu vou deixar você lá e vou embora. Então vai cristalizando na mente da criança que, porra, se eu não posso fazer nada, senão minha mãe vai me abandonar. É lógico que é. Mas muita gente acha legal. Por quê? Porque a criança fica quieta, né? Aquilo ali, ela vê que, porra, a criança não para quieta, cara, o que eu vou falar? Eu vou falar que ela vai ser roubada, que eu vou embora e vou deixar ela no meio da galera. Porra, isso aí traumatiza pra cacete. Esse tipo de medo é ruim. Agora, você trabalhar o medo com brincadeira, mostrando que não existe, eu sou o homem do saco, eu sou o bicho-papão, e brincando com a criança, você traz porque ela vai chegar à conclusão que aquilo não existe, que quando ela vê a mãe do amiguinho falando que o bicho-papão, ela fala, olha, que ela sabe que não existe, ela sabe que... Coloca aí nos comentários sugestões esdrúxulas que você já presenciou alguém na tentativa de amedrontar uma criança, prevenindo-a de... Eu já vi pai se escondendo na praça de alimentação, deixando a criança sozinha, assim. Porque ela não queria comer, ela escolheu a comida, aí o pai comprou, ela não queria comer, o pai falou, eu vou embora. E a criança começou a chorar, não, eu vou embora. Aí ele levantou, cara, e ficou atrás de onde põe as bandejas, assim, e a criança... Só ali na espreita. Vendo a reação da criança. O cara se deliciando com a criança. E a criança comeu depois, aí ele achou o máximo que aquilo funcionou. Então, assim, esse tipo de coisa, são essas bizarrices que você vai acompanhando. Nós falamos de até 3 a 5, agora de 5 a 7 anos.
além de trovão, de ser deixada na escola, de perder começa o medo da morte, né? De perder os pais, de ladrão, né? De entrar alguém em casa. Esse tipo de medo é o que você começa a ter que trabalhar, porque sai um pouco já do não existe, o que é mais fácil pra gente, porque lidar com o medo do bicho-papão é fácil, agora e medo de ladrão, que é um risco onde nós vivemos, no país que nós vivemos. Então, medo de alguém entrar em casa e medo da morte. Aí nós temos um episódio... Mais ainda, né? Nós temos um episódio que nós falamos só de morte, de levar a criança no cemitério, não levar, participar de velório, como explicar para a criança, de respeitar as idades de cada um, como abordar a morte na infância de acordo com cada idade. Então, procura aí no YouTube, dá uma busca e que você vai ver o episódio que nós falamos disso. Então, aí muito legal, esse episódio está muito legal. Exato. Porque foi um episódio de improviso, nós não íamos falar disso, aí aconteceu um falecimento de um parente daqui da produção, então, e aí nós fizemos um episódio só disso improvisado. Gente, o canal Pais de Cast é exatamente sobre isso, a gente vai abordar e pegar temas recorrentes, atualidades e como lidar com tudo isso, guerra na Ucrânia, pandemia, medos no caso de hoje. Então, você que é pai, você que está interessado em educação dos filhos, segue o nosso canal, ativa o sininho e vem debater com a gente. Escreve nos comentários aí possíveis temas para os próximos. O tema de hoje é medo das crianças, medo na infância. Os medos característicos de cada idade. E aí de 5 a 7, um pouco mais, outros um pouco menos, depende. Menina costuma ser um pouco mais precoce do que o menino. O menino, normalmente, ele tem um desenvolvimento um pouco tardio, né? Mais tardio em comparação à menina. Então, de 5 a 7 começa a aparecer esses medos de perder o vô, perder a avó, dela mesmo, de morrer, de perder o pai, a mãe, de ser deixada sozinha, ser esquecida na escola. Então, aí começa, aí é onde que a gente sempre bate na tecla do estudar para ser pai e mãe. Coisas que você não pode só levar no instinto, né? Vamos indo aí, vamos levando e... Não. A morte é um tema que você tem que abordar. Você começa a sentir a criança, o grau que ela está, o nível de consciência dela e ter as abordagens específicas, devagar. Até porque cada família tem a sua religião, né? Uma família católica que acredita no que morreu, acabou, e vai ter o juízo final, e tem a vida eterna, você vai ser julgado. Tem as linhas kardecista, umbandista, e que tem a reencarnação, e que morreu, não está ali, só o corpo, a alma passa por um processo, enfim. Tem a família ateia, tem a família agnóstica, que ensina, não fala de religião, não ensina religião. Crianças que vão à missa, que vão a cultos, que vão a terreiros. Então, não tem uma regra de como abordar, porque cada família acredita numa coisa e tem a sua particularidade, como abordar isso dentro da família. Então, o que nós defendemos é não preservar a criança em si, criar a criança numa bolha, não. É preservar a infância. Sempre preservar a infância. A criança vai ter a hora dela entender o que é a morte, o que é ir a um velório, um sepultamento, ver uma pessoa ser enterrada. Cara, é muito forte isso, né? Enterrar uma pessoa é muito forte. E se a criança não estiver preparada, o nível de consciência dela não estiver pronto, a ponto de entender que você está enterrando uma pessoa, ela não vai ficar com falta de ar e que ela não vai voltar mais. Então você tem que ter muito cuidado de quando abordar isso e da forma que você vai abordar, para não gerar um trauma e ter que sair de um velório e ter que gastar com terapia, com psicólogo, e acaba ficando mais caro o molho do que o peixe. Brunão, para clarear aí para quem está nos assistindo, o canal Pais de Cast não é um louvor à infantilização da criança. A gente está abordando o tema infância, né, com maturidade de quem tem a experiência paterna. Para você que é pai de criança ou
quer está planejando ter filhos, vem com a gente que a gente está abordando a infância de uma maneira ampla, né, Bruno? Isso, e real, e dentro da realidade, não em ideologias utópicas ou impossível, não, que dentro do possível, dentro da realidade, o que é possível fazer, de como abordar e respeitar as idades, respeitar a maturidade da criança e tudo mais. Então, de 5 a 7 tem isso daí, trovão, ser deixada na escola e tudo mais. De 8 a 12 anos, começam os medos de tragédias climáticas, morte de quem ama ou dela mesma, saúde, rejeição dos amigos, medo do escuro, dormir sozinho e da violência. E cada um desses temas, cada um desses medos pode dar margem a muito assunto. Dá. Como a rejeição de amigos, né? Porque eu acho que tudo é inserido. Só uma pausa, Bruno. O Dudu tá falando ali que tem criança com medo de vacina. O que é muito natural, né, cara? Uma agulha entrando no seu corpo, até adulto tem. Acho que as crianças, como, né? Medo da injeção, né? Injeção, cara. É doloroso, né? Tem um amigo aqui, ele vai estar vendo que seja no braço, seja na... Pavor de chorar, de ficar tem 36 anos. Cara, tem desespero de agulha, desespero. Você, cara, a produção aqui tem medo. Acho que estamos descobrindo o medo. Da produção, todo mundo é pai aqui, o Juninho, todo mundo é pai. A gente está falando de um assunto que a gente manja, que a gente tem experiência, que a gente tem vivência. Então, cara, vem com a gente, segue o nosso canal, ativa o sininho e deixa os comentários aí de possíveis temas que vocês querem abordar. É isso aí. Estamos falando aqui sobre medos em diferentes faixas etárias na infância. Né? Agora estamos em 8 a 12 anos. Tragédias, a rejeição de amigo, que esse é um tema que nós já temos o roteiro pronto. E para falar de rejeição, de socialização, de ser aceito, quando começa, né, as panelas, né, a clássica panela que todo mundo faz parte de uma, os clãs. Não só na escola, os grupinhos do clube. Então, hoje, como não é esse o tema, é importante ressaltar também o quê? O medo faz parte da vida das crianças. Todo medo é um sentimento legítimo que precisa ser acolhido pelos pais. Evite frases como "isso não é nada", "pare de frescura", isso nós falamos no começo. Bem legal, hein? Isso não pode... Dorme que passa. Isso é coisa de nenezinho, isso é coisa de menininha, cara. É bom senso, empatia. Não fala isso se você tem um menino. Não fala que isso é coisa de menina, cara. Não seja ridículo a esse ponto. Quem tem medo disso é menina. Você já está criando outros problemas e você sabe que está errado, né? Então... compactua com a dor, compactua com o medo do seu filho, pô. E entenda que alguns medos, eles permanecem com as crianças por um longo período, que nem o medo de escuro, a gente está falando, dormir sozinho, medo da morte, medo de trovão, cara, isso vai acompanhar a criança por muito tempo. Então, saber lidar, acolher, cara, é o que vai definir que você vai ganhar o jogo ou não vai com a criança. Você evita muita cadeira de terapia acolhendo o medo e não ridicularizando, menosprezando, desprezando o sentimento da criança. Certo? Como é que estamos, produção? É isso aí. Eu acho que é um tema interessante, né? Como fazer, como acolher. Olha, uma dica para acolher o medo: coloque-se no lugar da criança. É muito importante você falar que você também tem ou teve medo. Exato. Porque a criança se sente representada, se sente identificada. Ela fala, porra, se meu pai e minha mãe também têm ou teve esse medo, já passaram por isso, é normal. Porque a partir do momento que você despreza, fala, não, isso não é nada, isso não existe, né? Dorme que passa, deixa pra lá, a criança se sente idiota, porque ela fala, porra, tô sentindo uma coisa que ninguém mais sente, cara, por que será? E ela não consegue lidar com isso sozinha. A criança, até os 21 anos, de criança até a vida adulta,
Até de 18 a 20, 21 anos, ela vai fechando ciclos, não está totalmente formada. Então, muitas janelas dentro do nosso inconsciente vão se fechando de acordo com as idades. Então, vão fechando ciclos, né? Primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, adolescência, tal. Então, é onde você vai criando referências. A criança vai adquirindo um repertório para usar durante a vida, durante o seu desenvolvimento. Então, a partir do momento que você compactua, que você se coloca no lugar dela, você ensina a criança a escrever. Me fala como é isso, como você sente isso. Do que você tem medo, filha? E o que você sente, o que você vê? Ela começa a ter pesadelos, sonâmbulo, a grande parte disso é passageira, só que você tem que ajudar a criança, porque até os 21, isso que eu ia falar, ela não tem todas as ferramentas para lidar com aquilo que ela está sentindo. Tudo para ela é novo. É uma novidade. Tudo ela começou a sentir agora. Porra, ela não tinha medo de ladrão, né? Ela não tinha medo de trovão, de raio. Ela começou a sentir medo. Está na piscina. Pode ficar na piscina tá chovendo? Pode ter raio? Eu estou correndo algum risco? Então, você trazer a criança para o teu time, como que é que você sente? O que você sente? Desenha, fazer a criança desenhar sentimento, expressar aquilo, fazer com que ela exprima, que ela retrate, que ela traga aquilo para debate, coloque isso em pauta. Você gera conexão, você mostra para a criança que ela é importante, que o que ela está sentindo é legítimo. Então, legitimar o sentimento da criança. Você tem medo de trovão? Legal, olha, nós estamos dentro de casa, nossa casa é coberta, nós estamos protegidos, pode ficar tranquila. Sabe por que a gente está abordando esse assunto específico? Porque muitos pais e adultos encaram a infância, ou a criança propriamente, como pequenos adultos. E como se fossem miniaturas de adultos, e elas não são. Elas têm uma bagagem restrita ainda, elas estão constituindo vivências. Então, assim, a gente precisa ter esse respeito pela infância. Ser o porto seguro da criança, né? Ser o porto seguro. É preciso ter muito bom senso para lidar com as crianças. E disponibilidade também, né, Bruno? E disponibilidade. Você se mostrar disponível, disposto, dar atenção, mostrar para a criança que você está com ela, que você está passando aquele momento com ela. Cara, faz toda a diferença no desenvolvimento da criança. Empatia. Ter empatia, mostrar que você está ali para o que deve que... Não, é isso mesmo, é normal. Eu também tinha esse medo, mas minha mãe me ensinava que nós estamos dentro de casa, que tem telhado, tem parede, tem muro, que nós estamos protegidos. A chuva não vai chegar aqui, o ladrão não vai vir aqui, tal. E, então, estar disposto, estar disponível, estar presente e acolher o medo da criança. Eu acho que não tem nada mais para falar sobre medo. Eu vou deixar na descrição aqui essa tabelinha de medos, eu acho legal, para você ter uma referência, para você printar e ir acompanhando. É variável, depende da criança, depende da faixa etária, depende do sexo, mas para você ter mais ou menos uma ideia aí do que vem pela frente. Meu filho está com 3, 4 anos, vai chegar o medo do fantasma, se preparando, para você estudando e como lidar e como acolher cada medo. De acordo com a idade. Certo, Brunão? Certo, se você gostou, curte aqui, compartilha. Siga nossas redes sociais. Siga nossas redes. Através de Pai de Rosa e Breno Florista. Lá nós compartilhamos com vocês diversos conteúdos sobre... E sempre estamos postando vídeos aqui no canal, então ativa o sininho para você não perder. Ativa o sininho, siga-nos nas redes sociais. E deixe seus comentários, suas sugestões para próximos temas, beleza? Valeu. Muito obrigado. Mais um podcast. Valeu, Bruno. É isso aí. Até o próximo. Até o próximo.